Boa noite para vocês. Vamos começar, então, mais um estudo da Joana de Ângeles, continuação do capítulo 10, né? E aí o Vinícius vai fazer oração para nós hoje. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em vosso santo nome. Agradeço a espiritualidade superior e amiga que nos acompanha a cada momento, nos fornecendo intuição, nos inspirando. Possamos, nesse caminhar do nosso dia, refletir nossas ações e também ter esperança para novos projetos, novas realizações e ter fé e acreditar sempre no nosso dever e no nosso ser. Agradeço também aos filhos que vieram acompanhar esse estudo para trazer um pouco de conhecimento para o labor da sua vida. Começo o trabalho de hoje também agradecendo todos aqueles irmãos que estão precisando de socorro, que serão amparados após o estudo, eles possam receber o bálsamo curador e possam receber as bênçãos do Pai. Que todos sejam bem-vindos, hoje sim. Faça aquela prece que toda mãe ensina para o filho desde pequeno, com muito amor e carinho. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, Mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. As leis da vida dispõem de recursos elevados para a reeducação dos impulsos dos seus códigos de justiça. No entanto, a intemperança e precipitação dos indivíduos, perturbados em si mesmos, leva-nos aos esforços e vinganças, produzindo esses desnecessários processos de sofrimento. A mente infeliz, através da monoideia de revide, descarrega ondas de ódio no seu desafeto e desequipável de recursos morais, tais a vigilância, a caridade, o amor, a capitas pelo campo do perispírito, com o qual aquele sintoniza com afinidade vibratória até transformar-se em ideia perturbadora do seu próprio psiquismo. De outras vezes, irradia as mesmas deletérias energias e condensa, pela ação da vontade, as suas vibrações, apresentando-se com aspectos terrificadores durante a vigília e o parcial desdobramento pelo sono, provocando vinculação pelo pavor, que se transforma em patologia alucinante. Na sucessão de interferências, consegue dominar a mente culpada, que se lhe faz submissa, dando curso aos mais graves fenômenos de subjugação, ignorância por muitos se considerou como possessão demoníaca, e os cientistas rotularam de esquizofrenia. Da mesma forma, a constante ingestão psíquica da onda mental enfermiça produz distúrbios orgânicos variados, que facultam a instalação de germes destrutivos da saúde ou provocam por si mesma degenerações celulares, ulcerações, destruições de diversos órgãos. Pode parar aqui? Mais um pouquinho? A desobsessão, por consequência, é a terapia especializada e única, possuidora dos recursos para a libertação do alienado. Mais ou não? Mais um pouquinho. Aí você vai ler até a frase concluída essa tarefa. Tá. Mediante o esclarecimento do espírito enfermo, imbuído da falsa ideia de justiça, deve-se-á dissuadi-lo do infeliz propósito, demonstrando-lhe o erro em que se encontra
e induzi-lo à certeza de que o amor de Deus tudo resolve. Chega mais, sabe? Induzi-lo à certeza de que o amor de Deus tudo resolve. Aqui fala muito, eu acho interessante essa parte inicial aqui, né? Da precipitação do indivíduo. Eu lembro um pouco da ansiedade, tem hora, né? Tem hora que a gente, pelo ímpeto de fazer algo, tem hora que a gente pode cometer alguns erros também, né? Se não tiver calma, né, em algumas coisas. Por exemplo. Mas tem hora que você teria que ter paciência para tomar uma atitude, qualquer, por exemplo, assim, olha, eu poderia buscar meu filho no horário, vou dar um exemplo do dia a dia, do cotidiano, que é algo legal. E eu pego o carro e falo, eu estou muito atrasado. Só que você ficou atrasado e você fala, eu vou agora. E nesse momento, por causa da ansiedade, você pode pegar o carro e não prestar atenção e depressa. E aí não prestar atenção nas leis de trânsito e acontecer se brincar um acidente, por mínimos segundos que não ia adiantar mais em nada, porque você atrasou. Estou te dando um exemplo assim, clássico, do dia a dia, como a precipitação, algumas atitudes não leva tanto e a gente tem que tomar cuidado. Isso no dia a dia nosso cotidiano. Então, aqui ele fala muito, é a questão seguinte, toda vez tem a primeira barreira, quando tem o revide, né, de a gente não captar essa onda. Mas a maioria das vezes, eu por mim falando, a gente capta, porque a gente tem as fraquezas. Tem hora que escuta aquilo e fala, poxa, eu vou ter que dar aquela respostinha que a pessoa merece. E a hora que a gente sente isso, porque você viu que ele fala aqui, ó, primeira onda do desafeto, aí ele vem para o campo perispírito para ir para o campo psíquico. Então, ir para esse campo perispírito, você pegou toda a energia para depois você começar a matutar na sua cabeça o que aquela pessoa fez. E tem hora que a pessoa fala algo e a gente já vai tão reativo que a ideia talvez é para corrigir um problema, alguma coisa, e tem hora que a pessoa está com uma intenção clara. Sabe o que é, Vinícius? E a interpretação disso também, tá? E as informações. Faz tudo, né? Sim. Interpretação. Mas sabe o que acontece? É porque normalmente a gente sempre escuta já preparado para responder. A gente não escuta para entender o que aquela pessoa quer falar da gente. Porque, assim, às vezes as pessoas falam as coisas para nós, e o que a gente tem que fazer? Minerar. Sabe? Eu acho que o X da questão é essa. A pessoa fala, primeiro você acha que ela está te atacando. Isso. Será mesmo que ela está te atacando? Ou será que é algo que você precisa enxergar em você e mudar? Ou será que ela está... Ou realmente ela está querendo te atacar? Então, sim, eu acho que a gente tem que escutar mais. É por isso que é por isso que a gente tem 2 ouvidos e só uma boca. A gente tinha que ouvir mais, falar menos. Eu ouvia, falar a verdade, a maioria das pessoas tem só até o ouvido da Dona Áurea. Tem dificuldade, porque, na verdade, tem uma coisa na comunicação que é assim, locutor, mensagem e ouvinte. E o banco de dados. E o banco de dados, que as informações também. O banco de dados, eu acho que é, na minha opinião, é muito fundamental pelo que você tem de pagar. Sim. Isso é muito interessante ver. Experiência de vida. A experiência do espiritismo. Certo. Experiência. Porque, às vezes, a pessoa tem muita graduação no estudo, mas o banco de dados dela para comunicação não é equivalente. Você está entendendo, mais ou menos? Sim. Não é? Mas abre um parênteses muito grande esse né, da calça revide. Você está entendendo? Não. Eu estou te falando, essa é a causa do revide. E, às vezes, a pessoa fala de uma forma, eu estou querendo falar A e B para você. Você entendeu C e D. Você entendeu? Por quê? O banco de dados meu é pequeno e o banco de dados de lá é menor ainda. Entendeu, mais ou menos? Do espiritismo. Eu pedi um exemplo para você, mas na base do espiritismo. Você me colocou na prática e eu tentei assimilar dentro do espiritismo, né? Essa comunicação de estar atrasado, sair correndo, não pensar, você entendeu? É mais ou menos assim. E tem outras pessoas envolvidas, tem outras pessoas... Aí eu estou indo até além das consequências dos seus atos.
Bom, por exemplo, dependendo, alguém chega, buzina, aí você chega e entra. Assim, eu vou me apertar aqui e deixa. Então, daquilo que o estudo está dizendo, que atinge o parte emocional e físico do ser humano. Tudo que você faz, todo ódio, toda impaciência, toda ansiedade que você faz, prejudica e faz mal, né? O corpo e o espírito. Mas isso é uma coisa pior do que isso. É o remorso. Só um jeito. É pior do que tudo que você faz. É pior do que o ódio, é pior do que a intenção de você desejar mal para os outros, falta de perdão. Não pode. O remorso, por mais Se quiser ficar mais distante também, atrapalha a vida do ser humano. cuidado E aí. não só aqui como lá. O remorso lá é mortal. Agora vocês entram num outro aspecto, é o que a lição falou. O problema não é só o revista, é uma situação. Agora, quantas situações que a gente não fica machucado, que a gente quer o quê? Vingança, ódio, né? O problema é uma situação, o problema são vários ataques que muitas vezes é intencional para a pessoa com o intuito o quê? De prejudicar, de diminuir. Falando, mas a gente sabe também no dia a dia nosso, a gente passa, todo mundo passa por isso, que são processos também. E do aí tem também do desencarnado para o encarnado, quando a pessoa está normalzinha, tudo beleza, de repente é uma tristeza, uma melancolia, do nada. Ou um sentimento que não é dela, ou um pensamento que não é dela. Mas a gente sabe que não é do nada. Não é esse do nada, e ampliando, é mais o quê? Pensa que a pessoa tem uma abertura em algum momento, por um momento de tristeza, por um momento de rancor, que potencializa. E também o nosso sentimento. Eu falo muito dessas questões mesmo, assim, pelo que eu vi aqui. Não estou conseguindo falar nada. Você acredita? E nesse caso, se a gente está sempre em oração, aí tem essa leitura, eles não conseguem penetrar. Que a gente, por exemplo, eu resto. Eu leio depois do almoço, o Evangelho, à noite eu leio, e às vezes ainda me acontece as coisas. Quer dizer que aí é falta de vigilância. Talvez não é só orar também, talvez o jeito de trabalhar, as atividades que a gente faz, outras coisas, entendeu? Mas a oração é muito importante. Talvez tenha umas orações, tem aquele porto seguro que você sente, você precisa. Mas a atividade também é importante para nós. Já viu que espírito, tem uma teoria que é batata. Espírito obsessor não fica gente varrendo centro, varrendo casa, limpando casa também, não. Você sabe por quê? Nenhum vai ficar lá te atormentando na hora que você está fazendo uma atividade. Eu estou dando um exemplo assim, clássico. Mas ninguém vai ficar te atormentando naquele momento que você está fazendo. Ou um trabalho que você está lá envolvido, né, do dia a dia. Mas é claro... Isso. O problema é as preocupações, é os remorsos, é a culpa que a gente sente da vida, é uma revolta. Isso tudo é só um momento de abertura. Eu lembrar a resposta do padre, a hora que eu queria conversar, mas padre, eu estou sempre em oração, quando a igreja todo dia, está acontecendo isso. Ele falou, pois é, minha filha, se rezar não está acontecendo, você imagina o senhor de rezar. Você tem hora de rezar. O rezar que o senhor está falando, rezar é muito bom, dependendo de qualquer coisa. Se é para algum pedido, ou é para alguém, ou para alguma outra pessoa. Mas, se a senhora achar que não está resolvendo, de vez em quando reza, o senhor está agora. Isso também. Isso é essa. Não tinha um alerta do Chico? Muito importante isso. Tem que saber qual espírito está falando a verdade. Os desordeiros são maiores do que os ordeiros. Com certeza. Ele falou assim, aqui tem 5. Um aqui é o real. 4 estão brincando. Né? Você vê na linha dele, na linha que ele trabalhava. Os desordeiros, eles acham a fração de luz para entrar e dar uma balançada. Sim. Não é? E outra, deixa eu te falar. Lá do plano de lá,
Só é questão difícil, ter noção. É muito mais fácil você acompanhar a vida de uma pessoa, ver certinho tudo, você sabe as fraquezas e as potencialidades da pessoa. E se a pessoa quiser pelas fraquezas, ele vai disfarçar, pode se disfarçar, pode fingir que é um padre, pode fingir que é uma pessoa boa. E a gente, aos poucos, tem que ir trabalhando isso e vendo se realmente é ou não é. E o mais importante é sentir no coração, de fato, a gente olhar mesmo no nosso coração, nosso íntimo, falar assim, isso é meu, será? Esse pensamento é meu? Está valendo a pena? Está me trazendo benefício? Está me trazendo prejuízo? Ideias muito fixas que ficam perambulando nossa cabeça, a gente tem que tomar cuidado, sabe? Porque tem muita coisa assim fantasiosa que eles vão pegando o quê? O que a gente acredita. As sugestões que vêm são boas e é para fazer o bem, não importa que seja algum enganador. É sutil. Ela faz bem assim, ó. Depende do que está vindo. Ela incomoda. Não. Sabe quem, né? A eles. Sim. Eles vêm. Sim, Os desordeiros. sim, mas eu digo assim, se o desordeiro está tentando fazer alguma coisa falsa, alguma coisa que As ideias. para você pensar que seja o seu mentor ou que seja o seu anjo da guarda, mas se a coisa que vem de lá para cá você absorver e é boa, é ele que vai sentir o drama. Ação, né? Assim, A ação que você está Às vezes- recebendo. Aliás, o pensamento que você está recebendo pela ação, você já vê a diferença por ele. É. Né? Você já vê. Isso. Só tem uma coisa que eu vou falar, assim, só para completar tudo, sim. Que não importa qualquer situação, primeiro de tudo, você só vai saber se é bom ou ruim se você conhece você mesmo. Não tem jeito. É autoconhecimento. Será que a gente conhece a gente mesmo? A gente tem hora que acha que conhece. Será que conhece a fundo você mesmo? O que você tem de bom? O que você tem de ruim? E o estudo, que te ajuda. Uma frase importante que você leu foi: na sucessão de interferências, quer dizer, nas interferências que eles fazem na Constantes, nossa né? vida, consegue dominar a mente culpada. Então, quando você se sente muito culpado por alguma coisa, o povo ficou do vento, que se lhe faz submissa. O que é a culpa? Você fica para baixo. E ela fica presa àquele pensamento e se Aquele torturando. pensamento, Se entendeu? torturando. E fica lembrando daquilo o tempo todo. É. E Onde tem amassando tem aquela alguma coisa a ideia ver com fixa na reembolso sua fiscal, cabeça. né? Sim. Dando curso aos mais graves fenômenos da subjugação. Subjugar é sentir assim, dominado, né? Se eu pensar bem, né? Então, por exemplo, assim, você pode ver que tem pessoas que você vai conversar que o olho dela dilata, que Olha para baixo. olha para baixo. A pessoa está totalmente... E, às vezes, o tom de resposta que ela te dá, você já vê que não é ela que está te respondendo. Tem mesmo. eu, Também é o tom de. Também é o você vê que a pessoa ela é do jeito bem astral, de repente ela está com um tom de voz mais baixa. Essas mudanças de comportamento é onde. Deixa eu completar. Que a ignorância, por muitos séculos, considerou como pressão demoníaca e aos cientistas rotulam de esquizofrenia. O que eu venho falando aqui para vocês há muito tempo? Das vozes. Cara, eu fiz estágio no hospital psiquiátrico 1 ano e meio. Estava nítido em algumas pessoas ali que estavam internadas que era obsessão. Simples assim. E não era doido nada. Só que aí o que acontece? Que foi o que a gente falou aqui semana passada. Por que tem a ética, aquele livrinho de ética que psicólogo, médico e um monte de gente tem que seguir? Porque a maioria das pessoas que estão internadas, porque escutam vozes, é porque não aceitam que elas são médiums. Elas não são espíritas.
elas não aceitam a religião espírita, elas não concordam, elas não. Entendeu? Então, como a ciência ainda não consegue provar nada disso, o que acontece? O povo vai para o sanatório. Não estou discriminando nenhuma religião, mas vamos pegar uma de exemplo, para entender. Vamos pegar um testemunho de Jeová, que acha que espiritismo é demônio. Se ele começa a escutar vozes, o que ele vai pensar? Que ele está louco? Vai falar que é E aí acontece o que a minha professora falou para mim. Lá em São Paulo tem uma clínica, Senhor, eu não acredito nisso, que tem uma clínica de choque. Que aí a pessoa vai no psiquiatra, o psiquiatra recomenda e a pessoa paga para tomar choque para ela parar de escutar vozes. Serve até pior. Hoje eu acho que deparou. E aí são de 9 a 10 sessões. Mas e aí? Paga São escolhas. Paga para. Sim, exatamente, são escolhas. O que eu escolho? Entendeu? Na nossa caminhada, a gente voltou a falar igual semana passada. São escolhas. O que a gente escolhe? Então, mas tem uma coisa, a obsessão. A obsessão, ela tem vários níveis de obsessão. Tem isso também. Vários níveis de obsessão. E outra, vamos falar assim, de nós aqui, que não temos uma obsessão gravíssima. Também. A maioria das obsessões que acontecem com a gente, os espíritos que estão fazendo isso não fazem por maldade. Eles não estão fazendo por maldade. Pelo contrário, a maioria deles estão precisando de ajuda nossa. Com certeza. E não nós deles. Então, o que acontece? É tipo Você tem pedido de socorro, né? Muitas vezes você tem um pensamento ruim. Vamos falar o meu caso. Falar meu caso. Vocês sabem do meu caso. Uhum. Eu gosto de cervejinha, com meu cigarrinho, eu tenho plena consciência por que é isso, e eu tenho um monte de amiguinhos que gostam de estar lá. Então, eles não estão fazendo isso por maldade comigo. Eles estão fazendo isso por quê? Porque eles necessitam disso e eu dou oportunidade para eles. Se eu tenho um pensamento ruim... Não, isso que eu estou falando. No dia que eles resolvem fazer coisas lá, começam a quebrar as coisas lá, enquanto eu não fazer a vontade deles, eles não param. Não param. Só que o que acontece? É um negócio mais prejudicial para mim do que para eles. Então, o que eu tenho que fazer? Pesar para eles. Pesar para eles, por quê? Porque eles não estão fazendo por maldade. Muitas vezes um pensamento ruim que você tem. Você está estressado, você chega lá, alguém lá no seu consultório e fala alguma coisa atravessada, você se estressa e aí vem aquela coisa negativa na sua cabeça e você começa a pensar coisas ruins. Gente, mas isso que eu falo. Eles estão ali postadinhos, eles não é só do vício das coisas materiais que eu estou falando, eles também têm necessidade, se eles viveram aqui na Terra uma vida assim, de maldade, uma série de coisa, eles absorvem essa energia negativa para eles e é um alimento. Mas é escolha, né, Olivia? É escolha deles. Porque parece que não, é um alimento também. Mas o que eu estou te falando, o que eu quero que você, o que eu entendi aqui, que é assim, concordo com você em tudo que você falou. Mas, para a gente que tem um pouco, aqui, ó, uma fininha de formiguinha de conhecimento, que a gente está aqui estudando, que a gente ainda tem muito que aprender, porque não sei nada ainda, muito pouco, a hora que vem essas coisas, qual é a minha escolha? É também absorver aquela energia negativa e deixar eles me dominar, ou eu fazer, igual você falou, fazer uma oração e fazer com que eles estejam encaminhados e entender que ali não é o lugar deles. É a parte mais fácil, porque você desligar não dá. O que acontece? É questão de permissão. Eu vou deixar
Às vezes acontece, Ribeiro. Por exemplo, de eu estar lá no meu consultório e eu perco a paciência com a minha paciente. Isso já aconteceu. Entendeu? Mas como que eu perdi a paciência? Eu fiquei caladinha. Eu não falei nada. Eu só olhei para ela e falei, tudo bem, nossa sessão encerrou. Ela foi embora. Mas é ruim para você. Agora, É a mesma coisa. o que eu percebi? Aí eu comecei a pensar, peraí, esse pensamento era meu ou não? Se for eu, em sã consciência, eu pensaria dessa forma, isso é autoconhecimento. Eu não permiti que o espírito respondesse para ela o que queria que eu respondesse, entendeu? E eu tenho que tomar cuidado com isso até lá no meu consultório. Porque a pessoa chega cheia de problema, com um monte de espírito junto com ela, e eu não percebo? Lógico que eu percebo. Lógico que às vezes eu vejo, eu escuto. Paz. Exatamente. E aí, como é que eu vou falar para ela sobre isso? Eu não posso. Eu tenho que ter a ética. Seguir o caderninho da ética. Por isso que eu não. Ainda bem que eu não vejo, que ela vê. Eu não vejo. Então, são escolhas. Não posso sair correndo atrás Entendeu? dela. Agora, eu poderia ter me deixado ou me permitido ser influenciada e falado um monte de coisa para ela. O que influencia, de curiosidade minha, num caso desse específico, o que você acha que isso que você acabou de falar? Uhum. Né? Você acha que isso é 100% espiritual ou existe uma porcentagem muito grande material? Esse material que eu estou dizendo, eu estou tentando que vocês me ajudem a raciocinar, porque eu tenho curiosidade. É um banco de dados. Daqui a pouco vocês não estão aguentando. É só para me absorver mais um pouquinho. Nesse caso, existe uma grande diferença do obsessor. Eu creio que 40%, e o resto é banco de dados. É isso que eu estou falando para vocês. É a responsabilidade nossa, porque Mas é isso que eu estou falando. Se não tivesse a responsabilidade nossa, a atividade ficava fácil. Quantos por cento você acha que essa parte é espiritual, mais ou menos? Só para a gente aí. Mas não sei. Só para me entender. Você sabe que é relativo. Pode ser, dependendo, 70%, pode ser 70%, como pode ser 40%, 30%. Depende de como que você deixa isso. Da reação, que eu estou dizendo, da reação. É isso, porque... Se você está prontinho, armado para dar um bote, pode ser que seja, na maioria das vezes, é você. Eu acho que quando a gente recua, quando a gente consegue recuar, eu acho que aí tem a ajuda também da outra parte espiritual. Ganha-se batalha com recuo. É isso que eu queria escutar. O Augusto Cury falava uma coisa... Porque, quantas vezes, antes de eu fazer faculdade, eu discutia feio com o marido, em casa. O seu professor? Não é. Meu marido. Ah, tá. Desculpa. Achei que era o meu marido. E de tipo assim, ele falava, eu retrucava, ele falava, eu retrucava. E tinha dia que ele falava assim, pô, você vai mesmo deixar isso tomar conta de você? Eu falava assim, ó, vá pro inferno. Então, quer dizer, eu já tinha deixado o negócio tomar conta. Conforme eu fui estudando e aprendendo, eu falei, peraí, tem coisas que eu não... Por quê? Por que eu parei para pensar nisso? Porque tinha coisas que eu respondia e depois eu me arrependia de ter falado daquela forma. Eu poderia ter falado a mesma coisa, mas de maneira diferente. Então, hoje, por exemplo, a gente discute. Discute porque a gente é ser humano, e a gente é imperfeito. Porém, quando eu vejo que ele está alterado, e que ele está falando um monte de coisa ali, que ele está nervoso com um monte de coisa, eu escuto, fico caladinha. Aí vem um monte de pensamento na minha cabeça. Você não vai responder, você não vai isso, você não vai aquilo, que não sei o quê, porque ele não presta. E começa a fervilhar. E se ela fosse... E eu fico calada. Aí, a hora que ele termina, eu falo, acabou? Acabei. Isso aí já é a resposta, né? Acabou? Pronto? Pronto. Aí eu saio. Aí teve um dia que ele falou assim pra mim, você não vai me falar nada.
Eu falei, agora no momento não. Porque se eu for falar, eu vou falar um monte de coisa que eu não quero falar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou digerir tudo que você falou, eu vou pensar o que você falou, e aí, quando eu tiver mais calma, a gente conversa. Isso é o tal do diálogo, que é importante. Mas eu entendi, Mas para chegar nesse ponto, eu entendi a pergunta dele Demorou e só vou responder o que eu 19. penso da pergunta dele. pode falar. Só 19 não. Tudo tudo é problema do pensamento, concorda? Só que, independente do estudo, independente de você conhecer do pensamento, a gente já nasce com uma personalidade com 10, 15, 20%, o bem ou o mal. Já nasce. Com certeza. Já nasce. Ou trouxe de outras vidas, Aham. ou Da está na índole ou DNA de agora. Por que eu falo para você? Você pode pegar, vamos dar um exemplo, vai. Chico, não, Jesus Cristo, é o mais perfeito do ser humano, que apareceu aqui na Terra. Gente, ele quando tinha algum pensamento ruim, ele ia lá e ficava orando. Tá. Mas tem a personalidade dele. Ele já perdeu a paciência várias. Ele perdeu a paciência muitas e muitas vezes. Inclusive com os discípulos dele. Então, isso que eu falo. A gente estuda para ter um pensamento bom, só coisas boas, para nenhum professor chegar. Mas, viu, tem hora que o seu pensamento é seu mesmo, é da sua personalidade, da sua índole, não tem como você se livrar de nada. Estamos aqui, né? Você pode estar num dia de boas, coisa, cantando e coisa e tal, daqui a pouco você escuta uma notícia que é ruim, alguma coisa, e pensa besteira. Eu não tenho como. Ué, por causa do ambiente, Não é só saber Não, como é que mas o que acontece. aconteceu? Eu não estava lá, Ribeiro, lá na festa de casamento, linda, plena, toda feliz, tarará, lá, 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 lá. Aí eu recebo a notícia que meu sobrinho está entubado. Pronto. Minha vibração caiu pelo menos uns 30%, mas eu tive que me manter um pouco plena, porque a noiva não tinha visto isso. O ambiente não propiciava. Né? Exatamente. O que eu fiz? Eu fui para um canto, chorei um pouco, olhei para cima e falei, aqui não é o momento. E fui para lá. Mas a minha cara ficou a mesma? Com certeza não. Porque a hora que eu cheguei e sentei na mesa com o Wellington, o que foi que aconteceu? Então, quer dizer, as outras pessoas não perceberam porque elas tinham bebido a mais, então estava ali na euforia da bebida. Eu também bebi. Domingo eu bebi o dia inteiro. Eu me permiti isso, entendeu? Dancei, cantei. Ixi! Então, só que assim, de vez em quando a gente precisa disso, não é errado. Agora, você acha que um monte de espelho estava lá tomando comigo? Lógico que não, mas lembra que tem do lado bom, do lado Um dia eu contei uma historinha de uma senhorinha da minha cidade. Pense numa pessoa boa. Era essa senhorinha. E aí eu contei a história de que fizeram mal para a mulher, fizeram uma conta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. A mulher adoeceu e morreu. Aí alguém falou para mim aqui, mas essas coisas só pegam essa pessoa. Ó, primeiro, que a mulher nem sabia o que é espiritismo. A mulher nunca teve pensamento. Gente do céu. Tudo que acontece dela. Mas aí que está o negócio. A mulher não sabe o que era vibração. A coitada era tão humilde, tão analfabeta, tão coisa, que não sabe o que é estar de vibração. A mulher é uma pessoa. Mas ela era uma pessoa de reclamar? Não, uma pessoa até que não ajudava os outros, também não tinha condições. Mas eu digo assim, tudo, a gente fala assim, tudo é só pensamento negativo, está em baixo astral, aí atrai coisas ruins, não é só isso, gente. Não, Ninguém se fala em Não, conexão é só hoje. isso. E outra, Ribeiro, quem te garante também que não era para programar na vida? Que nem Aí é sabe, é outra coisa, história. aí é outra Eu não coisa. sei se a programação, não sabe se é alguma coisa que também permitiu, eu estou falando assim, em termos de vibração, mas tem hora que é a programação da vida também. Aí, ó,
Completa aqui a frase assim. A desobsessão, por consequência, é a terapia especializada e única possuidora de recursos para a libertação do alienado. A pessoa está vivendo outra realidade, né? Dependendo. Para ela acordar. Pode passar a experiência? Olha só para você ver. Eu estava numa casa, isso que você acabou de falar. Eu estava sendo aconselhado por uma médium, de aproximadamente 70 anos, estava energizada, ela não estava incorporada, estava energizada, né? E ela estava me dando conselho para estudar, certo? E ela falou, você tem que estudar. Eu estava me propondo. Bom, eu vou te resumir muito rápido. O que eu recebi aqui, eu não receberia lá nem em 10 anos ela conversando comigo. Eu recebi nessa casa aqui, mais ou menos, demorou um pouco, 20 e poucos minutos. Uma conversa que eu tive com você e com o seu marido, tá bom? E ela me dando esse conselho para estudar, eu falei, você quer que eu estude o quê? Se você me der uma informação, eu vou estudar a partir disso aí, porque tem vários, né, vários ângulos, aspectos para ser estudado. E numa dessas, apoiado, eu falei assim, qual a diferença entre você fazer a caridade voluntária e forçada, você sabe? Ela falou, não. Eu falei, forçada que você foi pego na manta magnética espiritual, dificilmente você vai falar isso. E você está aqui forçada a induzir as pessoas para fazer isso, porque você está recebendo ordens, não é isso? Então, e como é que faz essa situação? Né? A desobsessão não deveria estar acontecendo aqui antes desse conselho? Não é? O que ela fez? Simplesmente ela passou e deixou a mulher sozinha. Desobsessão, trabalho de desobsessão numa casa que trabalha com as duas linhas, né? Kardec e Umbanda, linha branca, né? Então, a desobsessão, nesse caso, ela deveria ser feita antes do aconselhamento, depois das pessoas, dos visitantes, não é? Então, essa fica a minha dúvida, né? Você liberta, a desobsessão liberta. É uma curiosidade minha também. Olha, eu já vi casa que também é um estilo de casa que tem terapia. Tem casas espíritas que a pessoa precisa de um tratamento. Até fala assim, olha, e dependendo dos casos, tá? Faz um tratamento e tem lugares que fala assim, são 4 sessões, cada um tem seu regimento, sua forma. E fala o seguinte, não adianta só o tratamento. Tratamento, você vai tentar melhorar, sair daquela situação e tal, vai ter toda a dedicação da espiritualidade superior amiga também que está lá acompanhando, da energia do médium, dos médios de cura, né? E aí chega um ponto que a pessoa tem que procurar estudo para ela fazer o que a gente falou aqui, se conhecer, verificar. Esse tempo atrás, nesse livro aqui, estava falando sobre questão de higiene, do pessoal, corporal, da mente, ensinando formas. É tanto viés, tanta situação que é importante. O estudo é importante para saber como que nós estamos lidando, quem somos nós, né? E o trabalho também é importante. Acompanhamento. Então, o trabalho que eu falo é de caridade, se tiver, que é a parte fraterna, você está lá na linha de frente, ajudando as pessoas a tentar trabalhar um pouco o seu egoísmo e orgulho, para tentar proporcionar com amor uma outra visão para as pessoas. Porque, na verdade, os dois estão sendo ajudados. Tanto a pessoa que doa como a pessoa que faz. Mas tem também, assim, uns médicos falsos. Tem? Tem os charlatões. Tem, que às vezes ele pensa que ele é uma pessoa boa, né, idônea, e fala as coisas certinho, mas por dentro ele não é. Você não pode ficar acreditando. Não pode 100%, não. Por isso que aqui o autoconhecimento é a fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? A gente pensar, ver direitinho mesmo, que qualquer um pode ser falível. Só que a gente tem que ter raciocinar. É isso mesmo, a casa está certa, está tudo certinho. A gente tem que ter esse senso crítico. É assim, ó. Desculpa. A gente tem que pensar o seguinte. A gente não é o dono da razão. Isso. Não é porque eu fiz faculdade de psicologia que eu invento tudo. Não é porque eu fiz o curso de médiuns que eu sei tudo. Tem muita coisa ainda que eu preciso aprender.
É uma coisa que até eu escutei no vídeo hoje, um rapaz que ilustra isso que a senhora está falando, né? Mas falando do psicólogo em si, vamos lá. Às vezes as pessoas perguntam assim, o psicólogo nunca se desmonta? O psicólogo nunca fica nervoso? É humano, pergunta, não é humano. Né? Então, aí ele fala, aí ele vai se desmanchando aquele personagem que ele produziu ali e fala assim, muitas das vezes em casa, ele se desmonta. Porque, assim, as pessoas vêm no centro ou vai lá na terapia, o que elas vêm buscar? Remédio. Conforto. Olha, socorro, eu estou precisando de ajuda. É isso. Agora, se eu vier aqui, mesmo que eu seja psicóloga, que eu seja médium de psicofonia, né, de incorporação, psicografia, igual eu faço na quarta-feira, e aí me vangloriar disso, aí começa a entrar vou dizer a palavra, fascinação. Entendeu? Aí eu vou começar a falar coisas do que eu penso, do que eu acho, do que eu entendo. Aqui a gente dá vários exemplos de nós, mas para ilustrar o que está falando no livro. Entendeu? Mas a gente chega aqui num consenso. O que vocês acham? Como é que funciona? O que vocês pensam sobre? Né? Porque aqui é válido todo mundo. Agora, o que a pessoa vem buscar no centro? Socorro. Só que aí o que acontece? Muitas das vezes as pessoas vêm buscar socorro, aí elas melhoram e vão embora. Sono. E aí esquece que é necessário, Um dia volta. é necessário um processo de se manter bem. É igual, por exemplo, assim, eles falam assim, a terapia nunca tem alta. Tem alta. Tem alta. Mas um dia ela vai voltar e falar assim, agora eu estou confusa de novo, vamos começar tudo outra vez. Eu falo assim, tá, mas aí você precisa me contar o processo que você parou para mim continuar, dar continuidade. Entendeu? O que realmente, assim, porque eu faço terapia tem 6 anos. Eu conheço pessoas que fazem terapia há muitos anos. E tem coisa que eu ainda falo assim da minha terapeuta, porra, não tinha pensado nisso. Como assim? Eu vou contando para ela sobre mim e ela fala assim, mas talvez se você pensar nisso, usando às vezes até as teorias, das teorias que a gente usa, e ela fala as coisas, eu falo assim, não tinha pensado nisso. Talvez isso funcione, vamos lá. É a mesma coisa que no centro. As pessoas vêm, o mentor conversa, explica. Aí tem muitos que vão embora e nem faz o que o mentor explicou. No centro, a terapia física ou mental só funciona se o paciente quiser. Se ele quiser. Exatamente, ele vai chegar não aí. funciona. Você pode vir quebrado, aí botar. Quem for, pode pôr o doutor espanhol, quem for. Se o paciente não tiver vontade de se abrir a porta dele, não, né? não funciona. Exatamente. Então, porque às vezes até a água você mesmo exclui ela. É o remédio. Se você não pegar o remédio no bebê, ele não vai fazer. Então, o que acontece? Tem fé, mas tem compromisso. Eu vou Onde começa tudo? No meu querer. Eu quero mudar? Eu estou disposto a ter disciplina? Eu estou disposto a fazer o que tem que ser feito? Porque se eu não estiver disposto, É o mais difícil, né? não resolve. Esse aí é difícil. Então, assim, às vezes... E aí chega naquele momento que você falou. Às vezes a pessoa fala aquilo para você e você se sente ofendido. Será que aquele momento que você se sentiu ofendido com o que aquela pessoa falou não é exatamente aquilo que você tem que analisar para ver se é aquilo que você tem que mudar?
Não, e outra, Porque se aquilo que a pessoa te falou te magoou, te deixou chateada. Magoei, tô chateada, e não sei o quê. Ah, pode saber. Que é ali que você tem que cutucar para melhorar. Porque eu só vou ficar chateado se realmente eu perceber que eu estou errada. Ah, mas tem pessoas que são cruéis. Tem mesmo. você tem que aprender a dar Agora, se você vai aceitar a crueldade, aí é uma outra história. Todo mundo fala que eu sou grossa, que eu sou mal educada, que tem medo de mim porque eu até fico de cara feia. Né, Ribeiro? Aí eu conversei isso com a minha psicóloga, eu falei, como assim? Aí ela pegou e falou assim, olha, você tem que começar a entender que as pessoas ao seu redor não são práticas como você. Que às vezes você vê uma situação, você já pensa lá na frente, vai assim, 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 não, assim funciona, assim funciona. A pessoa não tem essa mesma visão. Então, para lá, até onde eu posso ir com essa pessoa? Aí eu falei para ela, nossa, tem que aprender a respirar demais. Ela falou assim, mas você não é espírita? Eu falei, mas eu sou humana. Tenho que aprender a respirar, eu não sou perfeita. Ainda não. Mas igual vocês estão falando também, tem muito assim, quando eu falei da mensagem, tem muita questão da fala, a forma que você fala. Porque eu posso falar uma coisa aqui de um jeito, eu estou falando isso porque na hora do vamos ver da emoção, a gente fala de outra forma. Fala de forma agressiva, de um jeito que a mesma mensagem, e se você já começa com a forma ruidosa, o outro já vai entender ruidoso. E pior de tudo, tem hora que você fala calmo ou até mesmo assim, e a pessoa não quer compreender, vai ouvir ruidoso. Só para você ter ideia, tanto que questão de ouvir que é complicado também. De como você, agora falou, captar. Tem um livro que eu acho interessante, chama Inteligência Emocional na Agostura. Ele falava algo muito interessante. A pessoa fala alguma coisa, você recebe, ele não fala muito dessa mensagem, ele fala a questão de reação. Você tem 4 segundos para saber como que você vai ouvir isso. É rápido. Porque é rápido. O que eu estou falando aqui nesse momento, a emoção que vem rápido. Aí você tem que esperar e digerir isso ou agir. Porque o que acontece, ser humano, normalmente? Isso é do instinto nosso. Quando a gente é coagido, nós temos 2 reações, ou ataca ou foge. Isso é do humano. Se você está apertado numa situação, você vai atacar ou você vai fugir. Aí a gente tem que aprender. E outra, agora tem outra coisa também importante, que eu acho que eu acrescento, né? Tem uma coisa chamada pensar. Mas muitas vezes não dá tempo. Mas tem que aprender técnicas, jeitos, Não, formas. mas existem coisas. Muito rápido. E aí, agora eu vou falar da Cristiane pessoal. E emoções também, né? Que já é outro Exatamente. plante, assim, ó. Primeiro, na programação neurolinguística fala que a falha é do comunicador. Se você não está falando e eu não estou entendendo, o problema é seu. Você que tem que resolver isso. Sim. Não sou eu, tá? Você fala A e eu entendo B. Então, por que eu estou entendendo B? Porque você está falando B. Você está falando A, mas você queria falar o A. Entendeu? Outra coisa. Agora eu vou falar da Cristiane. O que a Cristiane percebe? Tá? Agora eu vou dar uma opinião minha. Existem pessoas que, infelizmente, se você não der um chacoalhão e não falar assim, pelo amor de Deus, acorda, entendeu? E não for... Ela no movimento e não vai estar certo. Ah, não sai do lugar. Tem gente que precisa do incentivo. Coisa que falando no Exatamente, tem então, coisa você tem que ver, por exemplo, eu vou falar que a pessoa falou comigo essa semana. Você, mas uma determinada situação minha, pessoal. E aquilo assim, como foi assim, como acabou? Aí eu falei assim, adianta eu vir no centro e continuar fazendo uma coisa e você ir errado, então adianta que eu vi a palestra, isso não é errado? Não falou que não pode ser? Sim. Então, tá a minha resposta. Porque assim, não adianta eu vir no centro, eu não estou vindo no centro, eu não estou aprendendo que está errado. Então, por que eu vou continuar fazendo errado? Aí a pessoa Não é fácil para o ser humano ter um senso de humor
para Aham. cada pessoa, para cada dia. Isso Não também. existe essa Isso. coisa. É verdade, Bia. Você chegou. Tem gente que Só tem um cara que vai tem o senso de abrir, humor para todo mundo. sai dali e faz tudo ao contrário. Olha, duro. O mesmo tem uma conhecida assim. Mas, gente, ela falou de um dia ali. Então, Agora assim, ela sai aqui e faz isso. Isso. Às vezes a pessoa não ataca, mas usa defesa. A defesa da gente já é inconsciente. Você Por só mais que você preocupa tenha com pensamento bom, Você- muitas vezes chega uma pessoa que faz alguma coisa, não dá nem tempo de você raciocinar. Você já vai para a agressão Lembra do verbal. recuo que nós alguma estávamos coisa. falando agora mesmo? Às vezes o recuo você está dando chance para a pessoa aprender mais rápido. uhum. Já passei por muito assim. Ninguém é perfeito, né? Agora, para você dar a mão à palmatória, você tem que recuar muito. Não é? Você tem que afastar, deixar de caminhar para a pessoa entender, para depois você chegar próximo e encaminhar lá. Eu prefiro recuar do que voltar. Você prefere do que brigar, né? Nossa, Eu tenho hora que eu Recuo falo. é bom demais. Mas tem hora que eu brigo. Mas Recuo é tem ótimo. hora. não dou conta. Mas tem Eu hora. deixo a Glaucia. pessoa ter razão, ter certeza. Você quer ter paz. ter paz. Mas você tem sorte, porque você está progredindo mais do que nós. Não, Eu, mas não, aquela eu- coisa lá de dar a coisa da outra face, eu já dou outro. Glaucia, Eu faço assim, ó. ó, vamos corrigir uma coisa aqui muito importante. Ó, vamos corrigir uma coisa aqui muito importante. Não é eu não dou conta. Eu não quero. Eu não quero. Aí, falou, eu não quero. Não, Preguiça. não existe eu não dou conta. Dá trabalho. Não eu não quero. Eu falei, Eu não verdade, quero. Cris, obrigada. Sabe? Eu não quero isso para mim. Posso acrescentar que eu tô com preguiça? Eu não quero, então com preguiça. Não, mas tá certo. Mas tá certo. Dura gente, Entendeu? eu não consigo chegar nessa Agora, tem pessoas que ficam assim, ai, mas eu tento. fase. Eu não tenho. Não tenho tentar. Tentar não existe. Ou você faz, ou você não faz. Não existe tentar. Tentar é uma desculpa que a gente arruma para Achar o tempo. procrastinar. Jogar pra frente. Achar o Entendeu? tempo. São Faz, muletas. São muletas. Esse negócio de tentar, não é Então, quando a pessoa começa assim, ah, não, mas eu vou tentar ir lá no centro. Eu falo, fala logo que você não quer. Eu não quero ir no centro. Fica mais bonito do que você fala para mim que vai tentar. Eu não queria ser gladiador, mas fui gladiador. Eu não queria brigar, mas queria lutar. Aí eu andei cortando todo mundo. E tem como, Carolina. Quem corta é também. Ai, meu amigo, é isso aí. Vocês da internet querem falar alguma coisa? Romano. Sei. Não Você sei. mais Isso, até a alguém, né? Yasmin. Você e mais alguém. Não, senhor. É isso. Vamos Você encerrar, tá- porque Não tá só eu, não. Tá eu, a Juju, o Parafuso e mais um aqui. Tem certeza. Ah, entendi. Você, Juju, Parafuso. Parafuso tá aí? Tem parafuso? Aí, o Ribeiro quer ver o Parafuso. Quero ver o parafuso num soldado dele. Serve, O Parafuso? parafuso. Oi, Ô, parafuso. parafuso. Você precisa Oi, boa noite. buscar uma aí, rapaz. Fala para ele que o feirão tá chegando. É, Quando tá pegando? Chegando aí. Dia 11 de outubro. Opa, tá lá. Eu e o parafuso. Parafuso agora é um homem de respeito, O parafuso porque ele é vai- pai duas E o vezes parafuso agora. vendia cerveja, mas não tomava mais. Entendi? Gente, vamos encerrar, que tá na hora. Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade de hoje. Que essas experiências que são trocadas aqui faz com que a gente aprenda cada dia um pouquinho mais sobre a gente, sobre outras coisas, sobre a espiritualidade. Pois mente e corpo formam um sistema único. Então, a gente tem que tomar conta disso em nós, né? Se a nossa mente está doente, o nosso corpo fica doente. Se o nosso corpo está doente, a nossa mente fica doente. E assim vice-versa. Quando está saudável, está saudável. Então, vamos agradecer a oportunidade por todos esses aprendizados, a Joana de Ângeles, ao Divaldo, né, que escreveu os livros através dela. Possamos levar um pouquinho desse ensinamento para o nosso dia a dia. Porque não adianta nada também a gente estudar e não colocar em prática. Então, não vai ser do dia para a noite,
mas a gente pode dar um passinho cada dia. Não tentar, né? Tentar não, fazer. Tentar fazer. E assim fazemos uma oração para encerrar. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Só de amor que me conduz, nesta vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda bem teu coração, porque ele sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Tchau, Yasmin. Tchau, com Deus. Bonita.